A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. E o assunto de hoje aqui no programa é sustentabilidade. Você aí que está nos ouvindo, você entende esse conceito? Você faz alguma coisa? Você se preocupa com as questões ambientais? Você faz alguma coisa aí para evitar o impacto ambiental, para evitar que a nossa vida seja menos sustentável? Para falar sobre isso aqui no programa, recebemos o biólogo, professor e mestre em ecologia, Roberto Laime. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo aqui no programa. Boa tarde, Raíza. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E estamos abertos a debater tudo o que vocês quiserem sobre esse tema. Muito bom! Então começa com a pergunta para explicar aí para quem está nos ouvindo o conceito. O que é sustentabilidade? A sustentabilidade é uma ideia copiada, na verdade, da própria natureza, onde se pretende, com isso, se reduzir o máximo possível a emissão de resíduos, né? Resíduos é tudo aquilo que a gente já consumiu, né, de recursos, principalmente tudo que é recurso que a gente usa, tem alguma origem em recurso natural. Então a ideia da sustentabilidade vem justamente disso, a gente consumir recursos naturais, mas aliviar a natureza em termos desse destino de resíduos. Nos ambientes naturais, todos os resíduos são recicláveis. Entende? Então a árvore, os animais, tanto as rochas que, né, rolam montanha abaixo, por exemplo, tudo aquilo com o tempo vai se degradando, vai decompondo, então vários micro-organismos atuam e aí vão fazendo a chamada reciclagem de toda a matéria. Então a natureza não tem esse problema de ter excesso assim, de resíduos. Raramente tem algum problema, mas que com o tempo isso se resolve. Agora já nós não temos um problemão que consumimos muito, geramos muito resíduos, produzimos muitos bens materiais também, e isso com o tempo também vira resíduo, né? Então quem que já não teve um bem qualquer, uma bicicleta velha, um carro velho, a geladeira velha, TV, sofá, e aí quer trocar, e isso vai para onde, né? Isso vai ser degradado, isso vai voltar para a natureza, isso vai para algum lugar. Então a sustentabilidade, ela justamente se preocupa com essa gestão, um gerenciamento de todos esses resíduos, que acabam voltando para a natureza e a natureza está junto de nós e nós acabamos sentindo os efeitos disso também. Muito interessante, acho legal isso que você falou da questão dos resíduos, porque muitas vezes as pessoas colocam tudo lá no saco de lixo e não sabem nem o que acontece com aquilo depois. Será que faz um milagre, né? Não, o aterro faz um milagre e aquilo desaparece. Eu acho legal, porque parece que, talvez para ambientalistas ou para quem é da área, talvez pareça claro essa preocupação com o destino ou com a parte posterior, né? Mas eu acho que muitas vezes na vida cotidiana, na correria do dia a dia, você põe tudo lá no saquinho, despacha, né? Deixa lá na frente do lixeiro, pega, ok, tá tudo resolvido, né? Até então tá tudo resolvido. E na verdade não é bem assim, né? Inclusive nos processos de produção, você falou muito bem, a gente produz muito, consome muito. Então, quem que não quer um celular atualizado e tal, né? Que seja mais rápido, mais capacidade e tudo mais. Com isso o velho vai para onde? Vai para algum lugar. Eu acho que com a tecnologia isso se agrava um pouco mais, não é, professor? Porque a destinação do material de tecnologia, eu acho que é muito mais difícil da destinação do que às vezes, por exemplo, o resto de comida ou as coisas mais orgânicas, né? Isso, e por que será que é mais difícil, hein? É bom para todo mundo pensar. Então, todo mundo quer a tecnologia mais avançada, não é isso? Então, se a tecnologia é mais avançada, quer dizer que aquele elemento lá, aquele material, seja lá TV, celular, enfim, ele vai ter muito mais recursos no mesmo elemento. Okay? Então, tem muito material ali combinado para poder ter uma capacidade maior, uma velocidade maior. Então, isso aí quer dizer que esses componentes variados e complexos, eles têm destinos e velocidade de degradação diferente.
Então, a bateria, por exemplo, metal ou cerâmica. Então, isso complica. Por isso que tem que ser muitos deles destinados para uma usina específica, né? Um processo de decomposição bem específico. Eu acho que essa preocupação no processo de produção, né, para onde que aquilo vai depois, eu acho que, eu não sei se você pode me ajudar com isso, mas eu acho que ela está começando a acontecer, Isso. Mas está no processo de começo bem ainda, não é? inicial, isso. A maioria, ainda a separação básica, né, que é o resíduo orgânico e o rejeito, isso aí é o que a gente está conseguindo fazer, praticamente, né? Que nesse rejeito vai material reciclável e tal, e aí alguma coisa já se aproveita, mas também nem tudo. É legal você usar essa nomenclatura para a gente esclarecer, porque muitas vezes a gente vê no lixeiro e não sabe o que é orgânico, o que é rejeito, né? É legal esclarecer, porque mesmo essa separação básica, às vezes para a população é um pouco difícil de fazer, né? De saber o que é. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu fui jogar guardanapo no lugar de reciclável, e daí, não, guardanapo não é, porque é lixo úmido e tudo mais. Então, acho que confunde as pessoas, né? Eu penso que guardanapo, papel e já vai, né? Até mesmo as crianças e tudo mais. Isso. Essa aí é uma classificação básica, assim, de separar uma matéria orgânica, aquele resto de alimento, e os rejeitos de modo geral, que aí entra todo material seco ou material úmido também, mas que já teve um uso, ele não é de origem direta ali orgânica, não é um resto de comida, por exemplo. Então isso aí vai tudo para um pacote só e acaba, aí depois nas áreas de separação é que se retira, né, do rejeito sólido, aquilo que é reciclável e o que não é. Mas, professor, eu sei que, por exemplo, eu moro em condomínio, nos prédios, você é obrigado a fazer a separação, né? Existe uma regulamentação. Nas casas, claro, não é obrigado, mas seria bom que fizesse, né? Isso. E como que a prefeitura, todas as prefeituras, elas têm um sistema que faz a separação, que dá a destinação correta para essa separação? Porque muitas vezes eu vejo que, por exemplo, o caso, né, pessoal, eu vejo que o caminhão do lixo, ele pega dos dois lixos e parece que vai para o mesmo lugar no final, ou não? Não, aí geralmente tem uma etapa de separação, quando chega no aterro. Ah, entendo. Aí tem um processo de separação lá. Então sempre, todo o processo de aterro tem processo de separação anterior. Tem que ter uma separação. Entendo, tá aí então a importância de todo mundo separar, né? Isso. Facilita o processo para... Exato. Agora, esses outros, por exemplo, lixo tecnológico, é que aí teria que ter uma destinação diferenciada. Mas isso, por exemplo, aqui a gente ainda não tem. Em alguns pontos tem, por exemplo, o lixo de medicamentos. Medicamentos é outro que contamina demais solo, água. Medicamentos muitas vezes vencidos, coisas exatamente, do tipo, né? geralmente que jogam. Se joga e nem deveria ir nem para o orgânico, nem para o rejeito. Aí teria que montar um sistema mais elaborado de recolhimento desse tipo de lixo, aqui né? tem algumas farmácias que até oferecem esse tipo de serviço. Interessante divulgar, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem. Muito bom, então verifique, você que está nos ouvindo, verifique se as farmácias que você frequenta ou próximo à sua casa aceitam esse tipo de lixo, né? Isso, sempre bom perguntar. Muito bom. Professor, quais são as perspectivas em relação ao futuro da sustentabilidade? A gente fala bastante, né? Tem partidos políticos, grupos específicos que trabalham com a questão ecológica, ambiental, de sustentabilidade, e fala-se muito em relação a isso, né? A gente está, ano que vem, ano de eleição, e com certeza, né, vários políticos vão falar sobre isso e tudo mais. Quais são as perspectivas de futuro em relação à sustentabilidade, não só do Brasil, mas assim, como é que o mundo caminha em relação à sustentabilidade? A gente tem observado que é um caminho sem volta, né? É irreversível. A gente não tem como caminhar para outra questão que não seja qualificar e investir em práticas mais sustentáveis. Agora, na prática, eu aconselharia todos a observarem as ações realmente efetivas que se fazem em termos de sustentabilidade, porque até então o percentual mais de promessa e de especulação até em cima do tema tem sido mais um proveito até do que realizações efetivas mesmo, realizações, ou seja, você
investir em reflorestamento, investir nessa separação qualificada de lixo, de resíduo, enfim, são a qualidade dos rios, por exemplo. Então, isso, vamos ver o que é que os gestores têm se comprometido em termos dessas ações efetivas. Porque simplesmente prometer dizer que é importante, né, dizer que a natureza é bela, a gente precisa proteger para preservar a biodiversidade, não, esse papo, essa história já se desgastou muito, já se usou muito esse discurso. E, na verdade, o que a gente precisa são as ações para realmente você melhorar a qualidade de vida, porque não tem como a gente separar a nossa sociedade da natureza. A gente tem uma relação de dependência e interdependência direta. Tá? Por mais que se diga que vai proteger e na prática não protege, por mais que se fale que vai cuidar da qualidade dos rios e não se cuide, isso uma hora reverte para cima da gente. Então, e vai revertendo cada vez mais, através das enchentes, igual a gente vê, problema de várias doenças que são passadas, inclusive a dengue, né, por exemplo, que é uma das mais comentadas, mas várias doenças. Hoje a gente continua sofrendo com muitas doenças veiculadas tanto pela água quanto por vetores, insetos, ratos. Tudo isso tem uma origem, uma relação com o ambiente, com o meio ambiente, e lá no final das contas isso mostra a nossa falta de sustentabilidade. Tá? Nos ambientes naturais, a natureza não sofre com esse tipo de problema. Sim, tem lá alguma doença, alguma praga, uma ou outra situação assim aparece. Mas a própria qualidade do ambiente, né, um ambiente saudável, faz com que as espécies naturais, elas acabem ficando saudáveis, de modo assim geral. A gente, como altera bastante o ambiente, a gente acaba sofrendo com isso. Então, por isso que a gente tem que ter medidas de controle que sejam realmente efetivas. Muito bom, acho que uma coisa bem legal que você falou foi da questão da qualidade de vida, né? Isso. Que cuidar da natureza, a questão de sustentabilidade, não é uma questão de cuidar da natureza, mas de cuidar de si próprio, da própria sobrevivência do ser humano, né? Isso, a qualidade do ar, porque igual a gente estava falando no início, começa lá a questão a ideia básica surge da gestão dos resíduos. Então, o resíduo que a gente produz vai dar efeito no solo, na água e no ar. Entendeu? O transporte, aquele resíduo vai se decompor, ele vai para o lençol freático, ou seja, além de quando ele passa pelo solo, ele vai para a camada de água que está abaixo do solo. E essa água vai passar para os rios, né, pode contaminar nascentes, enfim. Então, esse ciclo natural, se a gente lança poluente, os poluentes vão caminhar nesse ciclo natural. Então, a gente não tem como fugir disso. Então, vai acabar vindo para a gente. Por exemplo, a chuva ácida. Né? A chuva ácida é esse retorno. Então, a água lá, tanto a água, não só a água contaminada, mas principalmente a poluição atmosférica, os resíduos que a gente emite, e acaba reagindo e volta para a gente com um bem dos maiores que a gente tem, que é a água, que a gente necessita, volta com ele totalmente contaminado. Eu acho que esse exemplo da chuva ácida ele é muito claro, mas até no simples respirar um ar mais poluído, né? A gente vê que em certas cidades, né? São Paulo é um exemplo clássico, né? De quem já foi, você sente o ar mais pesado, as pessoas têm mais doenças respiratórias, né? Isso, claro, e quem assim, paga por isso, né? Então, nós mesmos, impostos, então a sobrecarga de trabalho nos hospitais. Com certeza, todo mundo é impactado aí, todo o sistema, a população, a natureza, o sistema de saúde e tudo mais, né? Isso. Muito legal que não é só a questão de cuidar do outro, mas cuidar da gente, né? Essa Isso, sustentabilidade. a partir da gente. Essa é uma ideia muito importante da gente frisar. Muito bom! Então estamos aqui conversando com o professor, biólogo, mestre em ecologia, Roberto Laime, sobre sustentabilidade. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, falando sobre sustentabilidade. Então, falar de sustentabilidade aí, tão importante. A gente já está falando aqui com o professor Roberto do quanto as pessoas falam, mas fazem muito pouco em relação ao assunto, né?
Professor, o que os nossos ouvintes, o que a população de maneira geral, a gente já falou dos governantes, né, que eles precisam correr mais atrás disso, parar de falar e começar a fazer mais, implementar mais políticas públicas em relação às questões ambientais, mas o que a população de maneira geral, aí os ouvintes, quem está nos ouvindo, a pessoa que está em casa, o que ela pode fazer para implementar medidas que a longo prazo vão impactar na questão ambiental e na questão da sustentabilidade? Isso, um primeiro ponto a observar, que isso pega todo mundo, é a questão de consumo, né? Então, como é que você se classifica em relação ao consumo? Você é um consumidor consciente, você observa a qualidade dos produtos que você investe, que você adquire. Então, como é que você se comporta nisso? Ou compra simplesmente em função do preço, compra quando tem vontade, ou só quando realmente tem necessidade? Então, essa visão de consumidor consciente é um ponto que todo mundo, independente das classes, do poder aquisitivo, todo mundo deve pensar a partir daí, né? Das questões ambientais também. Essa questão que você falou do preço e da qualidade do produto que você consome, ela é muito séria e eu acho que poucas vezes as pessoas param para pensar, né? Você pensa, vou comprar um baratinho aqui, depois, sei lá, dura 6 meses, 1 ano, eu já troco, depois compro outro, tem sempre alguma coisa nova, mas eu estou consumindo muito, né? Fazendo esse tipo de prática, né? Comprando muita coisa, né? Às vezes vale mais a pena realmente comprar algo de qualidade que vai durar aí um bom período de tempo, né? E com certeza vou estar gerando menos resíduo, né? Que é a questão que a gente estava falando. Isso, e não ter aquela preguiça, assim, de pesquisar. Não, então como é que é a qualidade desse produto em relação à durabilidade, às vezes a relação com a saúde. Às vezes tem produto que a gente adquire e isso tem mais chance de causar algum tipo de dano, assim, em relação tanto à alergia, às vezes, enfim, algum dano de contaminação mesmo, de saúde. E isso acaba a gente gastando mais recurso com a gente mesmo, em relação à saúde. Então vai ter mais problemas em torno daquilo do que a mera satisfação em adquirir aquele produto. Então a gente precisa ter essa reeducação de que o consumir pode interferir tanto na nossa saúde quanto no meio ambiente, né, no entorno, nas outras pessoas que vivem junto da gente. Então tudo está muito interligado, né? Então essa que é a educação para a sustentabilidade, essa reeducação de ver as coisas bem integradas. Então também aquele produto, como é que ele foi produzido, né? Será que ele usa muito resíduo? Ele usa material mais reciclável? Ele usa mão de obra escrava, quer dizer, quase escrava às vezes, né? Então tem exploração humana, exploração infantil, madeira de desmatamento, entendeu? Aquele palmito tão gostoso, vem da onde? Como é que é? Então tem alguma certificação, tem os gases que aquele produto tem. Não, vou comprar um inseticida aqui, vou comprar. Então como é que é esse produto? Como é que ele foi feito? Então, se a pessoa não sabe, procurar perguntar, procurar pesquisar, investigar. É muito importante isso. Com certeza, e quando a gente começa a escolher os produtos baseado nesse nível de preocupação, as empresas e indústrias acabam se preocupando para ganhar esse tipo de consumidor, não é? Acabam incentivando aí que todo mundo se preocupe e se volte para essas questões, não é? Exato. Inclusive, por exemplo, produtos alimentícios. Tem muitos produtos hoje que fazem propaganda em relação a baixo teor de gordura, baixo teor disso, daquilo, mas baixo teor de açúcar. E aí tem vários outros aditivos que são super cancerígenos. Então tudo isso aí que interfere na nossa saúde, e isso acaba repercutindo, sim, em maiores gastos. Tudo que aumenta gasto, gera muito resíduo, tudo isso é contra a sustentabilidade. Então eu estou falando aqui exemplos mais até da gente, porque, assim, em relação ao ambiente, às vezes fica tudo muito claro, né? Você jogar uma bateria, uma lâmpada no lixo, de qualquer lugar, isso aí é bem mais evidente. Mas eu quero chamar a atenção que a sustentabilidade não pega só a questão ambiental. É uma questão de reeducação humana, né? Reeducação de como a gente lida
com o nosso meio. E esse meio, principalmente, são as formas de consumo que a gente tem. Entendeu? É o consumo na TV, em casa, né, de energia, né, no mercado, né, quando vai passear, quando vai viajar. Então, em tudo, a gente está consumindo alguma coisa, né? E a gente tem que ter essa reeducação de ver, trabalhar essa questão do consumo consciente. O que eu estou consumindo, né? Qual a origem desses produtos? O aumento da criticidade aí de quem consome, né? Não é só reduzir o consumo, Isso. mas é adequar ele, né? Ou ter mais criticidade e análise em relação ao que eu estou consumindo. É justamente isso que você falou. Porque senão a gente vira mero instrumento, né, de repasse de receita. A gente trabalha tanto, então, né, a pessoa sua ali trabalhando e investe num produto que é uma mera mais fantasia do que um produto benéfico. Legal. Eu acho que você deixou muito claro que a questão de cuidar do ser humano, de cuidar da gente, que muitas vezes, questão de não jogar lixo no chão, separar o lixo e tal, fala-se muito, mas com certeza a questão do consumo parece a questão principal, assim, né? E toda boa parte da nossa economia, ela é baseada no consumo. Então, imagina por isso que às vezes não se fala tanto, porque você falar em consumo consciente o marketing já fica assim oriçado, né? Então tudo que é estratégia de marketing já fica incomodado. Então o consumo consciente e tal. Mas por outro lado, várias empresas que realmente são sérias nesse sentido, que fazem investimento tanto na área ambiental quanto social, educativa, essas empresas pouco a pouco têm ganhado mais espaço. Então, isso que é importante, porque os consumidores estão ficando mais conscientes nesse sentido. Muito bom. Nessa linha de consumo, professor, qual que é o impacto do consumo da carne em relação à questão ambiental? Existe um impacto? Até que ponto o consumo da carne ele impacta as questões ambientais? Primeiro, assim, né, é importante a gente pensar, qual tipo de carne mais consumida? Vermelha? Geralmente é a vermelha, né? Isso, é a carne vermelha, né, de bovino, né, principalmente. Então a gente tem, por exemplo, para você produzir a carne, você precisa a criação do boi, você precisa em geral de quanto de espaço, quanto de água. Então, se você tem a criação mais confinada, você tem que investir em ração. Mas a produção dessa ração já consumiu quanto de espaço, ou seja, para você ter espaço para criar gado ou produzir alimento para ele, você já desmatou e alterou um monte de área natural. E claro, quanto mais aumenta o consumo de carne, mais áreas e mais água você consome. Então a quantidade é realmente muito desproporcional, assim, em relação aos outros tipos de alimento, né? Então, não que a gente vá falar, todo mundo tem que virar vegetariano e tudo, não é por aí. Mas é preciso essa reeducação também com o consumidor consciente. Além disso, né, tem os gases emitidos pelo gado, pelas vacas, os bois, né, o famoso pum da vaca, que esses gases, eles são, boa parte contém metano, e esses são dos piores gases que contribuem para o efeito estufa. Tá? O cupim, por exemplo, áreas que são desmatadas, também acaba assim, vindo aquela chamada capoeira, uma vegetação rasteira, uma vegetação, né, de área degradada. Essas áreas muitas vezes têm muito cupim. E o cupim também ele emite vários gases que contribuem para o efeito estufa. Então, o gado precisa desmatar. E quando desmata, cria lá várias áreas, né, de pasto. E, além disso, as áreas que ficaram degradadas são ocupadas por cupim, que também contribui com os gases de efeito estufa. Enfim, a criação de gado, ela gera também um impacto não só do consumo, o desmatamento, o consumo de água, mas também uma grande quantidade de emissão de gases. E eu acho que a questão do desmatamento, né? No Brasil, um dos maiores problemas do desmatamento é realmente o cultivo do gado, não é? Isso. Então, principalmente porque não se planeja, não se tem uma visão de gestão.
que considera as áreas de menor impacto. Então, nós precisamos ocupar lá a Amazônia, e aí vai. Então, a Amazônia você converte uma área de floresta, uma floresta que tem em média 30, 40 metros, grande quantidade de espécies, e aí converte em pasto, que é uma área muito pobre em biodiversidade. Então, além de alterar todo o clima, você altera também a questão de solo, enfim, toda a biodiversidade. E aí, em vez de você converter áreas que têm menos floresta, igual a região de Campos, investir nessas áreas menos florestadas, para poder ter uma gestão ecológica melhor. Então, você não precisa nem pensar em diminuir a produção, às vezes, de carne, mas readequar ou realocar as áreas de produção para áreas ecologicamente menos impactantes. Legal. Isso ainda falta muito para a gente. É legal você falar isso, porque quer dizer que tem solução, né? Não é algo assim, precisa acabar ou precisa reduzir. Precisa só analisar melhor de uma forma que produza de uma forma mais consciente, né? E isso com menos impactos. Muito bom, professor. Como que acontece a questão da sustentabilidade aqui na nossa região, na nossa cidade? Como é que a gente está em relação a isso aqui em Foz do Iguaçu? Foz, como a maioria também das cidades no Brasil, tem várias carências, né, em termos nesse sentido, da sustentabilidade. A começar, por exemplo, com a própria questão do lixo, os resíduos. A gente ainda não tem uma destinação ideal, adequada para todo o tipo de lixo que a gente produz. Mas também, agora, por outro lado, a gente tem um potencial muito grande em relação, por exemplo, à arborização. A gente tem uma boa arborização, pode melhorar ainda mais. A gente tem uma área estrategicamente localizada que chama muita atenção, mas a gente explora ainda pouco, que é uma região de fronteira, uma fronteira ecológica também. Eu costumo falar isso muito nas aulas, que a gente tem uma biodiversidade diferenciada aqui, porque a gente está numa fronteira de rios, uma fronteira de clima, que isso constitui uma fronteira ecológica. Então, a gente tem espécies aqui bem diferentes, que estão de passagem, ou que vêm de regiões mais longe, e acabam se encontrando aqui. Então, tudo isso a gente tem um potencial muito grande para explorar. Agora, a gente precisa também investir na educação, na divulgação disso, explorar, por exemplo, melhor do ponto de vista turístico, essas informações, né, que é, ou seja, a nossa capacidade ecológica. Não é só a cataratas em si, ou o próprio parque, mas um conjunto da biodiversidade que a gente tem. E é isso, tanto nos rios, na mata, isso aí a gente pode explorar ainda mais. A gente tem um potencial muito grande. Legal você ter falado isso, que não é só as cataratas e o parque, apesar, né, de ter uma riqueza muito grande em relação à natureza. E a gente percebe que o nosso turismo valoriza muitas questões naturais, mas ao mesmo tempo a gente tem, por exemplo, rios que passam toda a nossa cidade que estão poluídos, isso, né? Então, agora a prefeitura está com um programa, né, junto até a Uniamérica, de estudo, de proposta de revitalização e recuperação do Rio Boici, por exemplo, que é um dos principais rios nossos. A gente está ajudando para poder isso também ir à frente. Muito bom. Então, professor, muito obrigada pela sua entrevista. Acho que a gente conseguiu falar sobre bastante coisa aqui importante, né? Para quem está nos ouvindo aí, parar para pensar nessas questões. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço e continuo à disposição, sempre que for necessário, e a população também. Muito bom. Então, ficamos aqui com mais um Uniamérica em Ação. Voltamos amanhã no mesmo horário, às 16h30. Até mais.